de 70, fui morar em Aracaju e tive contato com minha avó, chamada Dona Idália. E ela recebia naquela época encomendas, que hoje não se faz mais, para enxoval. Você casava, encomendava mesa e banho, os bordados. E eu adorava ela esticar aquele linho, desenhar aqueles arabescos com monograma do casal que fez a encomenda. E eu fiquei fascinado com essa possibilidade de que isso para mim é arte, né? Foi aí que houve o meu primeiro entrosamento em contato com o desenho. Comecei a ajudar ela a fazer alguns desenhos, né? Claro que uma criança de 12 anos você não conseguiria de fato fazer uma coisa, mas foi o início. Com os meus 16 anos, fui morar numa fazenda, né, em Caruaru. Tá? E lá, minha mãe, antes de se mudar para essa fazenda, morar nessa fazenda, ela tinha feito um quadro que era de um Cristo, olhando assim para cima, com coroa, todo ensanguentado, aquela coisa assim, com um manto vermelho e tal. E eu fiquei encantado com aquela arte. E aí eu queria fazer igual, mas eu já desenhava, né? Eu tentaria desenhar que ficasse mais ou menos parecido. E os primeiros desenhos saíram horrorosos, né? Todo troncho e tal. E aí os meus irmãos começaram a gozar da minha cara, né? Eu disse, não, mas eu vou provar que um dia eu consigo fazer pelo menos parecido. E aí desenvolvi, comecei a todo dia desenhar, até que um dia eu consegui fazer muito semelhante. E daí minha mãe começou a me ensinar a pintar. Foi aí que começou a minha arte. Eu tinha 22 anos e fui no festival de cinema de Penedo, em Maceió. E lá eu conheci uma atriz, a Rosa Maria Murtinho. E eu apresentei o meu trabalho para ela através de foto e ela ficou encantada e disse, vou te lançar no Rio de Janeiro. Eu vou te fazer uma exposição sua no Rio de Janeiro. Eu disse, olha, tudo bem, mas antes de você me levar, eu quero fazer seu retrato. Ela de frente, uma roupa meio surrealista, com meio decotado, e a barriga dela abrindo, se transformando no palco, com a máscara dela mesmo, só que ela tá rindo e aqui ela tá séria. Muito interessante. Esse quadro está até hoje em destaque na entrada. Ela adora esse trabalho. E aí eu dei o trabalho e esperei alguns anos, né? Então acho que 2 anos depois de eu ter entregue o quadro, ela disse, não, vamos fazer. E foi fantástico, porque fiquei na casa dela e uma amiga até hoje, né? Eu sempre tive tendência para o surrealismo, sempre. E era um pouco influência de algumas obras minhas, do Vitor Campanella, que em forma de ovo, né, fazia as figuras sair, né? E teve uma certa influência, que era o ovo que eu estava saindo de Maceió. Foi a saída, justamente foi a exposição no Rio, foi que se deu essa exposição que eu fiz no Rio de Janeiro com o ovo, né? Fiz alguns trabalhos nesse sentido e com o passar do tempo aprimorei a técnica, né? E acontece que dentro desse inteirinho que eu comecei a observar que os meus amigos todos dormem com o cachorro na cama, né? E aí, disse, bom, como é que eu posso retratar isso? Aí eu comecei a retratar os cachorros dos meus amigos com corpo humano. Então, dentro dessa concepção antropomórfica, né, eu comecei a brincar. E aí, hoje eu já consigo fazer, eu trabalho com os 3 elementos, animal, vegetal e humano. O vegetal entrou depois. Dentro da concepção antropomórfica, né, eu consigo brincar com esses 3 elementos, tá? Você vai criando um conceito, você vai criando um estilo, né? E eu gosto de fazer, eu sinto prazer. As pessoas comentam, né? Puxa vida, a orelha, como você faz, mas é a minha identidade, né? Eu não vejo de outra forma. Eu sou uma pessoa retratista. Eu não gosto de pintar uma pessoa um pouco de lado, não. Eu gosto de fazer de frente, né? E eu tenho uma coisa com os olhos.
porque os olhos, quando você olha para minha tela, ela olha para dentro de você, tá? E se você acompanhar em volta da tela, parece que ela acompanha você no olhar. Todas as minhas obras têm esse formato, tá? Na expressão do olhar, né? E isso eu gosto muito realmente de fazer, trabalhando as cores e tal, e você vai desenvolvendo, você vai evoluindo, você vai pesquisando. Eu pesquiso muito, até hoje eu pesquiso pincéis, eu pesquiso mídios, né? Eu pesquiso tela, entendeu? Eu trabalho com linho, né? Tem todo com várias camadas de gesso, um gesso especial que fica bem liso, o verniz é o acabamento, então você vai, mas sempre estou aprendendo. Sempre estou aprendendo. A minha técnica se divide em 3 etapas. Primeiro, a palheta monocromática, depois a palheta opaca e depois a palheta transparente, tá? A monocromática, geralmente eu crio o trabalho e desenvolvo tudo em preto e branco. Faço toda a obra em preto e branco, ok? Ou seja, a pintura fica estruturada. Em cima dessa técnica, eu começo a palheta opaca, é onde eu vou dar a cor, aquele preto e branco. Vou fazer luz, trazer sombra, né? Para a palheta opaca. E a transparente é onde você controla sombra e luz. É onde entra o óleo, os mídios, para você conseguir diluir a tinta, para dar aquela sombra, para dar aquela luz, puxar um tom mais claro ou um tom mais escuro através de veladuras, tá? A famosa veladura, né? Então, aí depois eu uso, depois que está pronta a obra, que eu não passei nessa ainda, daqui a 3 dias eu passo, é o verniz de retoque, que é importantíssimo, que é um verniz que ele microscopicamente ele tem micro furinhos, né, que ele não deixa a tela secar, porque a tinta que eu uso é a tinta Maimeri, tá, italiana, e eu tenho uma vantagem sobre ela, assim, aliás, ela tem vantagem sobre mim, porque eu pinto hoje, amanhã esse horário está seco. Em menos de 24 horas ela seca ao toque, tá? Então posso fazer camadas por camadas, entende? Só que eu desenvolvi a técnica para você, quando passar a camada, não arrancar o serviço anterior que eu tinha feito, entende? Então você vai desenvolvendo, né? Você vai aprimorando. Eu acho que por exemplo, como eu faço pesquisa de pincel, cada pincel tem uma finalidade para conseguir determinado efeito, por incrível que pareça, tá? E, por exemplo, esse trabalho, você pensa que o fundo foi feito com aerógrafo, e não foi feito com pincel. Por quê? É o mídio, tá? A forma com que eu executo, isso foi só na primeira mão, o fundo. O fundo, na verdade, eu dei o cinza e coloquei o azul e fui trabalhando o azul, vermelho, amarelo e branco, tá? Obviamente mais azul, para conseguir fazer essa coisa monocromática, tá? Desses tons, aparecendo aerógrafo, tá? E depois, mas o segredo mesmo é a base, onde eu passo várias camadas de gesso, eu deixo a tela que nem quase um espelho, de tão liso, tá? E pinto em camadas finas. São 8 cores, tá? São 2 azuis, tá? 2 amarelos e 3 vermelhos, só. Com essa cor eu faço desde o preto, são 128 tons, com essas, que na verdade é o vermelho, azul, amarelo, né? As cores básicas, né? Então eu faço 128 tons, do lilás, dos verdes, do roxo, da cor que você imaginar, dos vários tons de amarelo, você queima a cor, né? Com
com outra tinta, né? É a mistura. O grande lance, o grande segredo é a mistura. E esse quadro é bem específico porque ele tem essas misturas todas que você pensa ao preto e branco. Se você pintar preto e branco e colocar ao lado disso, você vai ver que é uma grande diferença, porque o preto e branco não dá profundidade. Que é quando você cria o cinza, por exemplo, você cria o cinza misturando com as cores básicas, o cinza ele vai sair do mais claro ao mais escuro e você vê a diferença que é brutal, né? Isso eu gosto muito de fazer. Fazia parte da galeria Nuvem, onde eu fiz 3 individuais. Na primeira exposição que eu fiz na galeria, o Sangue, que é o dono da galeria, me falou, fez 2 exigências, que seria não colocar moldura, né? Primeiro, e o segundo, não assinar, porque a minha assinatura poderia interferir na obra. Eu fiquei puto, né? Não assinar, como assim? Realmente ele tem razão, chama a atenção. Acho que a obra tem que se destacar, por mais que eu seja discreto, por mais que eu mude o tom do quadro para fazer assinatura, não adianta, realmente interfere. E aí eu resolvi assinar atrás, né? E de contraponto eu passei a colocar em cada obra um detalhe, né? Seria meu fio de cabelo. Eu pego o cabelo, corto mais ou menos nesse tamanho e aplico com a pinça, dou na primeira camada de monocromático, ele já está lá secando, ele vai cobrindo e ele fica volumoso, né? Aqui sim eu consigo, você vai ver que tem de fato um pelo. É meu DNA impresso. Dica leia bastante, entendeu? Aprenda sobre técnicas, né? E para você conseguir realmente chegar a um denominador comum, que é a arte com você mesmo. Eu gosto de pesquisar, eu gosto de ver o artista, conversar, pesquisar, ver o que ele está sentindo. Eu não gosto de julgar a obra do artista, eu gosto de sentir. A arte, ela transpassa, cara. Quando ela é boa, pode ser aqui, pode ser na China, ela é boa em qualquer lugar, entende o que eu quero dizer? Eu bato o pé muito nisso, sabe? E dessa coisa do trabalho, dessa coisa do conceito, dessa coisa, não pintar por pintar. Mostra a sua essência ali, porque essa é a sua verdade, isso ninguém te tira.